voltando aqui. Então, regra da mão direita. Para onde essa força está apontando? Eu tenho aqui o raio, né? A força. O somatório dessa força, você vai fazer assim, ó. Você vai fechar a mão. Ó, eu tenho aqui a direção e o sentido da força. Para onde que ela vai estar? Para cá, ó. Ela vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, para dentro. Professor, e se a força for para o outro lado? E se eu tiver a força com a direção oposta? O movimento vai estar nesse sentido aqui, ó. Só que é o oposto desse. Aqui, ó. Tá bom? É a regra da mão direita. Potência. Aí tem uns exercícios aqui, tá? Faça um exercício. Eu vou fazer uma listinha de exercício também. Potência. O que a gente entende por potência? Potência é trabalho sobre tempo. Então, quando a gente tem a questão trabalho, a gente vai ter aí... trabalho é como a gente consegue quantificar a energia, né? A gente entende melhor esse conceito de trabalho quando a gente está vendo termodinâmica. Mas eu vou aqui usar só o conceito geral de trabalho e presumir que vocês já entendem o que é trabalho. No geral, trabalho a gente dá em watt, joule por segundo, caloria por segundo. Isso é trabalho. Watt. Então, a nossa potência vai ser o trabalho por tempo. Tá? Potência elétrica, né? A gente tem ali trabalho por tempo, joule por segundo. Né? Joule, unidade de energia, de trabalho, e tempo, unidade de tempo segundo, a gente vai ter aí a questão de potência. Se a gente ajeitar aqui essa equação, né? Sabendo que o nosso trabalho aqui, ó, nesse caso, é dado por força vezes o nosso deslocamento aqui, né? Então, o nosso trabalho, substituindo aqui, ó, vai dar essa equação aqui, ó. Então, a nossa potência vai ser força vezes o deslocamento sobre o tempo. Só que, o que é... Deixa eu riscar aqui, eu gosto que eu estou riscando. Ó, nós temos força, deslocamento, tempo. De onde é que eu tirei isso? De trabalho, porque potência é trabalho sobre tempo. E o trabalho, no nosso caso aqui, vai ser a força sobre deslocamento. Professor, onde é que eu posso ver isso melhor? Exemplo. Imagine você que eu tenho aqui um pistão. E ele está aqui com um gás aqui dentro. Aí eu comprimo esse gás. O fluido, né? Eu vou apertar esse negócio aqui. Vou baixar aqui um êmbolo. Aí ele vai comprimir. Quando eu soltar, ele vai voltar. Se eu apertar de novo, ele desce. Se eu soltar, ele volta. Essa distância, essa relação de baixar e voltar, que é o que acontece dentro do motor do carro, por exemplo, a gente chama isso de trabalho. Essa força vezes o deslocamento. Que força é essa? A força que está empurrando o pistão para baixo. E o que é o deslocamento? É o curso que fez o pistão descer e depois ele voltou. Desceu, depois ele voltou. Então, a gente vai ter trabalho, é a força que está sendo aplicada, vezes o deslocamento que está acontecendo. O quanto que aquele cara está descendo, ou o quanto que ele está voltando. E aí a gente tem aqui a nossa equação, né? Substituindo. Só que, olhando para essa equação aqui,
O que é distância sobre tempo? Alguém lembra? O que é distância sobre tempo? Alguém me diz o que é distância sobre tempo? Cadê Marcelo? Bora, Marcelo. Manifeste-se. O que, professor? Se manifeste? O que é a distância sobre o tempo? É a distância percorrida num determinado tempo que você queira fazer, é isso? Mas não tem nome. Hã? Tem nome, qual é o nome? Você percorreu uma distância, gastou um determinado tempo. O que você gastou? Velocidade. Isso, Heber, perfeito. Velocidade. Então, distância sobre o tempo é velocidade. Você andou a 16 km por hora. Primeiro, você estava atrapalhando o trânsito, né? 16 km por hora você estava atrapalhando. De 16 quilômetros distância. Eu estava na ciclofaixa, professor. Estava na ciclofaixa, né? Espertinho. Muito espertinho você. Vamos lá. Distância sobre tempo vai ser o quê? Velocidade. Então, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, juntos, vão se transformar em velocidade. Então, a nossa potência vai ser a força que a gente aplicou vezes a velocidade. Lembra lá no começo que essa velocidade aqui, ó, essa força aqui é a força tangencial. E que velocidade é essa? Essa daqui é a velocidade angular. Lá em cima, a gente viu como calcula a velocidade tangencial. Então, aqui a gente vai ter a nossa velocidade tangencial, porque a gente tem aqui uma força tangencial. A gente avalia lá no maior raio, tá? Na extremidade, a gente não vai avaliar no meio. Né? Até porque o meio aqui é zero, né? Bem aqui no meio é zero, não tem como avaliar. Então, a gente vai avaliar no extremo. No extremo, a nossa força é tangencial e a nossa velocidade ela é tangencial. A gente viu isso um pouquinho mais acima. As unidades de potência, Newton metro por segundo. Newton vezes metro sobre segundo. Outra unidade, Joule por segundo. Outra unidade, Watt. Ou seja, professor, quer dizer que eu gastei 5 watts. O que é 5 watts? É 5 joules por segundo. Não são, né? O que são 5 watts? São 5 joules por segundo, tá? Porque joule por segundo é a mesma coisa que watt. Vocês já ouviram falar em BTU? Eu não congelei, não. Estou esperando que alguém me responda. Não, professor, nunca ouvi, não. BTU? Heber, me salva. Sim, nos ar-condicionados. Hã? A medida dos ar-condicionados. Medida dos ar-condicionados, gente. Marcelo, tu tá doido para comprar um ar-condicionado que eu sei. Eu já comprei 2. Já comprou 2? Quando tu foi na loja, tu olhou a potência deles? 9.000 BTUs. Olha aí. Tá querendo me enganar, papito? 9.000 BTUs. O que é BTU? Sabe o que é BTU? O que significa BTU? Não. Unidade britânica de temperatura. Nós trabalhamos com 2 sistemas, chamado Sistema Internacional e o Sistema Inglês, ou britânico. No Sistema Internacional, a gente tem metro, a gente tem quilo, a gente tem watt, a gente tem joule. No Sistema Britânico, a gente tem pé, polegada,
BTU. Os caras são tão exclusivos que eles têm uma unidade só para eles. Enquanto todo mundo usa Watch nada, é BTU. Unidade Britânica de Temperatura. Lógico que traduzindo do inglês, né? É British Thermal Units, uma coisa assim. Mas, professor, nesse caso aí, todos são fabricados, digamos aqui, no Brasil, certo? Eles têm que usar a medida britânica? Quando você vai comprar um cano, você chega lá e diz assim, eu quero um cano de 3/4. Isso. Ou você pede um cano de 25 milímetros. Na verdade, a compra é feita por milímetro. Eu quero um cano de 25 milímetros, que no caso é referente a 3/4. E se você chegar lá pedindo 3/4, o cara vai entender? Aqui no Brasil entende, né, professor? Agora fora, ele não, com certeza ele não vai entender. Entende. E é a mais usada. Quando você vai usar este instrumento, que é o paquímetro, tanto a gente tem ele em milímetro, como a gente tem ele aqui em cima, bem aqui em cima tem uma barreirinha aqui, ó, que diz ele em polegada. A gente também tem ele em polegada. Para justamente você olhar lá num cano qualquer, você medir o diâmetro interno, o diâmetro externo, ou alguma determinada peça, e conseguir fazer a conversão para polegada. Aliás, até atrás tem aqui, ó, tem uma tabelazinha de conversão aqui, ó, que é para a gente nunca esquecer. Metro, eu não enxergo mais, ó, eu não enxergo à noite não, tá? Não vou enxergar não, que isso aqui está muito pequeno, eu não enxergo à noite, nem a pau. Mas cada divisão aqui cada divisão dessa tem 1 para 128 polegadas. Então, a polegada é o tamanho do polegar. Oi, pode falar. Professor. Mas no paquímetro também tem a escala Vernier, não tem? O Vernier já é outra coisa. Mas tem também. Tá vendo como são unidades? Por exemplo, a gente trabalha com... Qual é a nossa unidade de temperatura? Celsius, né? Vai lá para a Europa agora. Fahrenheit? 128, 128. Fahrenheit. Vai para os Estados Unidos. Kelvin. Lá eles gostam muito do Kelvin. 3 unidades para falar da mesma coisa, temperatura. Então, existe... Isso, infelizmente, era para existir um consenso, principalmente nas engenharias, nas áreas de engenharia, quanto a essa questão das unidades. A gente acaba tendo que ter a necessidade de ter uma disciplina só para falar das unidades, justamente por causa dessa falta de consenso. Se todo mundo adotasse uma unidade, o sistema internacional, a gente não precisaria fazer conversão. Tabela de conversão, calculadora. Essa calculadora aqui, eu não uso faz tanto tempo, mas essa calculadora aqui, ela tem aqui um negócio para você converter unidade. Ó, nesse botãozinho aqui, que é o 6, ele tem ali ó, o convert e o unit. Tem um converter e unidade. Você escreve alguma coisa aqui em metro e pede que ele te dê a resposta em pé, e ele vai te dar a resposta em pé, em polegada, tá? Ou seja, uma calculadora dessa que foi... Isso aqui, na verdade, o pessoal chama de computador de mão, né? Um aparelho desse, que já foi pensado há mais de 20 anos, até hoje ele faz esse tipo de conversão. Pé para polegada, BTU para watt e assim por diante. Por causa justamente dessa falta de consenso entre essa questão das unidades. Mas aí a gente volta aqui, ó, e a gente vem aqui, ó, Newton metro por segundo, Joule por segundo
isso tudo é watt, tá? E aí, se a gente for pensar em unidades inglesas, aqui ele fala no SI, no Sistema Internacional, mas se a gente fosse falar em unidades inglesas, a gente teria que falar aqui de BTU. Basicamente, essas três coisas aqui são a mesma coisa. Essa parte aqui do Newton, metro por segundo, é interessante. Eu vou montar um slide para explicar essa parte aqui do Newton, metro por segundo. Por que Newton, metro por segundo, né? A gente vai ter que lembrar que Newton é massa vezes aceleração. Aí a aceleração é a velocidade ao quadrado sobre o tempo. Aí você sai cortando essas unidades tudinho aqui, e aí faz uma pequena conversão e você consegue transformar isso em joule. E aí você faz uma conversão direta, a relação joule por segundo a gente transforma em watt. Eu vou montar um slidezinho para explicar isso aqui bem bonitinho. O experimento de Watt, James Watt, no século XVIII, ao inventar a máquina a vapor, James Watt decidiu demonstrar ao povo inglês quantos cavalos equivalia a sua máquina. O experimento que ele fez foi muito simples. Ele pegou lá, botou um cavalo, botou um peso, e botou esse cavalo para se deslocar a 1 metro por segundo. E aí ele pegou a máquina dele e fez o mesmo traçado. Na hora que a máquina dele fez o mesmo traçado, ele pôde dizer quantos cavalos seriam necessários, quantos cavalos a máquina dele estava substituindo. Por isso que a gente tem o HP. Teu motor tem o quê? Quantos HP? Você vai lá na House de potência, professor? Horse Power. Deixa eu botar aqui. Horse Power. Ou potência cavalo. Horse é cavalo, power é potência. Potência, cavalo. Quantos cavalos de potência tem o motor do seu carro? Por exemplo, o Celtinha. O Celtinha tem 76 cavalos. O meu Prismazinho, se não me falha a memória, ele tem 96 cavalos. Um Ford Fusion tem 150 cavalos. Uma Hilux tem mais de 200 cavalos. Aí você diz assim, mas cavalos é a potência, é quantos cavalos aquele motor de força ele está substituindo. Você não precisa ter 70 cavalos para poder puxar toda aquela massa de carro, né? A ideia é essa. Aí esse aqui foi o experimento dele, né? Carga máxima que o cavalo elevou a 1 metro por segundo, a velocidade que ele foi de 76 quilogramas força. Professor, quilograma força? Existe uma força sendo jogando esse corpo para baixo, né? Lá eles chamam de quilograma força. É o bom e velho quilograma. E aí, se você pegar 76 quilograma força vezes 1 metro por segundo, você tem 76 quilograma força metro por segundo. E aí vem as unidades de conversão, né? Transformar isso em Newton. Para a gente transformar quilograma força em Newton, a gente tem que aplicar 9,81. Alguém lembra que número é esse? Esse número cabalístico aqui? Heber, me salva de novo. Não lembro, não. Marcelo? Pode dizer, professor. Esse 9,8 aqui, lembra o quê?
9,8. Aceleração da gravidade. É a gravidade, né, professor? Obrigado. Aceleração da gravidade. Por isso que a gente tem quilograma força. Olha, eu ainda fiz o símbolo, né? O cavalo levantou 76 quilogramas força. Força, que força é essa? A força da gravidade, porque tinha um peso. Eles botaram 76 quilos dentro de uma caixa de qualquer coisa, de pedra, e aquele cavalo teve que levantar aquilo. Ele foi andando em linha reta e ele teve que puxar. O máximo que ele conseguiu, que aquele cavalo conseguiu puxar, foram 76 quilogramas de produto aplicado à força da aceleração da gravidade. Quando a gente troca esse quilograma força para trazer ele para Newton, a gente tem que multiplicar por 9, eu vou arredondar aqui, 9,81. Pode ser 9,81, tá? Mas o correto é esse número aí, que isso é a aceleração da gravidade. Aí a relação da potência, né? É força vezes a velocidade, vai dar 776 vezes esse número. Se fosse 10, dava 760, né? Mas como é 9,8, vai dar 745 Nm por segundo. Lembrando que Nm por segundo é o Watt, em homenagem ao James Watt, surgiu da sua experiência do horsepower, cavalo, potência cavalo, é o força cavalo. A gente também conhece o CV, cavalo vapor. Ah, eu comprei um motor essa semana de 2 CVs. E quando eu digo essa semana, eu estou falando a verdade. Eu comprei um motor, eu fui num local onde vende motor e comprei um motor de 2 CVs para um agitador, um batedor de álcool gel, uma fábrica aí, vai fazer álcool gel. E aí eu fiz os cálculos lá de viscosidade, de quanto que precisaria de potência para poder bater o produto, quanto de produto vai ter dentro do tanque. É um tanque de 200 litros. Aí tem um monte de matemática para você chegar num valor. E o mínimo valor que eu consegui chegar seria um motor de 2 CV, de 2 cavalos, né? 2 CV, o quê? Cavalo vapor. O cavalo vapor, ele já está fazendo uma conversão do HP. HP é o quê? É potência cavalo. Era o cavalo mesmo funcionando. E o CV é o cavalo vapor. Máquina a vapor funcionando. Quem estava funcionando agora era a máquina a vapor do James Watt. Do James Watt. E aí a gente já muda a questão das unidades, né? Vai ser a mesma coisa. E aí a gente só muda aqui para metro por segundo. E no final das contas vai dar a mesma coisa, tá? Essa parte aqui de torque e potência eu vou deixar para a próxima. Vou parar daqui, porque senão eu vou dar o semestre. Eu falo demais, eu vou acabar dando o semestre todo em 3 horas. Eu vou passar a lista de exercício para vocês, tá certo? Para vocês poderem praticar aqui algumas questõezinhas dessas, tá? Mas a disciplina é assim, é tranquila, não tem nada de muito complexo. E eu vou tentar puxar um pouco do conhecimento de vocês, puxar um pouquinho da memória. Quem não tiver memória disso, eu acabo jogando conhecimento também, tá? Essa parte aí de aceleração da gravidade, velocidade, força, isso aqui é física pura, tá certo? Na verdade, essa parte de elemento de máquinas é física pura. Não tem muito o que fazer aqui, não. É física e matemática. São relações que a gente vai ter que fazer entre engrenagem, entre polias, entre sistemas de redução. Basicamente, se a gente for pensar no modelo de um carro, por exemplo, é física pura atuando ali dentro. Alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento? Não, professor, a única coisa que eu fico assim é porque a gente vai ter que ter praticamente conhecimento, né, naquilo que a gente tem que fazer agora, né? No caso, as perguntas que você faz, a gente vai ter que ter mais conhecimento, não só conhecimento, como
a prática do dia a dia que a gente vai ter que se expor para você, né? É isso mesmo. A ideia é essa. Mas, assim, na hora de uma prova, por exemplo, obviamente eu não vou ficar perguntando, eu vou ser mais direto. Na hora da prova eu vou ser direto. Eu tenho aqui um ciclista andando a uma bicicleta com um aro 26, tá? Eu tenho de 660 milímetros, calcula o torque, a distância, a potência, entendeu? Eu vou pedir, vocês vão ter que aplicar a matemática de vocês. Uma vez eu dei esse conselho para a galera lá que fazia engenharia numa outra faculdade. Se vocês tiverem condição de comprar uma calculadora dessas aqui, não é tão caro, R$300, R$250 consegue comprar uma boa. Esse modelo de calculadora, você pode programar ela. Então, alguns cálculos que já estão aqui, você programa ele para facilmente, você só adiciona informação e ele calcula para você. Aqui a gente consegue fazer cálculo de viga, cálculo de momento fletor, cálculo de esforços, né? Eu tenho aqui um pilar, eu tenho aqui um ponto móvel e eu tenho aqui uma carga sendo aplicada no meio. Eu consigo dizer qual é a deflexão, qual é o esforço mecânico, só aplicando equações matemáticas que já existem e programando ela aqui dentro. Então, se vocês tiverem interesse, é uma ótima compra. Eu comprei essa calculadora aqui, só para vocês terem ideia, 2007. Está comigo até hoje. E eu só pretendo me desfazer dela no dia que ela pifar. Mas está aqui funcionando maravilhosamente. E aconselho a comprarem, se forem comprar, pilha recarregável. Essa bicha come uma pilha lascada. Então, próxima aula eu vou falar sobre torque e potência. E aí, no decorrer da semana, acredito que amanhã, eu vou preparar uma lista de exercício e eu vou deixar ela lá no Classroom para vocês. A parte da prova, né, não se preocupem, porque eu vou cobrar a questão. Tá? É isso que eu estou dizendo. Eu vou botar uma questão e eu vou cobrar aquela questão. Eu vou forçar a mente de vocês, perguntas, mas é assim, no cotidiano. Vocês não são obrigados a saber que HP é horsepower, que CV é cavalo-vapor, que BTU é unidade britânica. Isso aí é conhecimento que eu estou passando para vocês. Ninguém tem a obrigação de saber essas coisas. A ideia de eu estar aqui é justamente passar esse conhecimento para vocês, tá certo? Então, por hoje é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente vai encerrar hoje, 8h30. Ninguém... eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando der 7h30, mais ou menos, eu acho que é esse horário, 7h30, que é quando der o segundo intervalo, né, que eu paro aqui, a gente precisa dar uma pausazinha para reabastecer, tomar uma aguinha, beleza? Vocês me lembrem de fazer isso, porque senão eu emendo, e se eu tiver conteúdo para jogar, eu vou emendando uma coisa na outra e eu não paro de falar, beleza? Vocês me ajudem com isso. E aí, próxima semana, eu vou colocar a lista de exercícios para vocês e eu vou tentar resolver algumas questões também com vocês. E vou tentar fazer isso de uma forma mais bonitinha. Beleza, professor, então. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Uma ótima semana para vocês aí. Viu?